Olá, olá, amiguinhos, bom dia, tio Cláudio, para a gente iniciar mais uma semana de aulas de Ciência, História e Geografia do terceiro ano, tá bom? Então todo mundo atento aí para as explicações, tá? Vamos lá, vamos perder tempo não, porque hoje tem muita leitura. Aqui a nossa tabelinha, né, hoje 27/10/2020, terça-feira. Nossas aulas se encontram aqui. Ciências, História e Geografia do terceiro ano. Capinha do nosso livro de ciência. Vamos iniciar por ciências. Aqui a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, né? Porque como todos sabem, existe uma sequência de habilidades passado pela Secretaria de Educação. Quem tiver de posse do livro, vamos lá para o livro de ciências na página 15. Vamos lá ver o que é que pede lá na página 15. Complete o texto para comparar o corpo de dois animais, né? Aqui então a gente ainda está na evolução dos seres vivos. E aqui a gente vê uma minhoca. Aqui do outro lado a gente vê uma libélula, que a gente conhece por cigarra, né? Parece um helicópterozinho. Então vamos ver aqui o que fala a comparação, né? A minhoca tem o corpo mole. Atenção, hein, gente? Atenção, porque a segunda atividade vai ter que ser feito um textozinho no caderno semelhante a esse, sendo que esse aqui a atividade é diferente, ó. Esse aqui a atividade é para preencher esses espaços em branco, que a gente chama de lacuna, ó. Tá vendo aqui eu apontando, ó. Aqui um espaço em branco, aqui outro espaço em branco, aqui em cima outro espaço em branco, tá bom? Então a gente vai ter nessa atividade que preencher esses espaços em branco. Então vamos lá, ó. A minhoca tem o corpo mole. Ela não possui pernas nem asas. A libélula possui, aí você vai ter que colocar a quantidade de asas que ela possui. É só contar ali, tantas asas e tantas pernas, né? Você vai ter que colocar a quantidade, não é a palavra tantas, não. Você vai contar quantas pernas ela tem ou que você acha que ela tem e colocar lá. Ela pode voar, né? Ela pode voar. Esse ela aqui está fazendo referência à libélula. A minhoca não voa. A libélula possui tantas antenas, você vai colocar a quantidade de antenas, você vai procurar lá, vai contar e vai colocar aqui a quantidade que você acha que ela tem. Se não der para ver direito, você coloca o que deu para ver. Tantas antenas. E a minhoca não possui nenhuma. Olha aí, tem aqui ainda, ou termina aqui, deixa eu aumentar aqui para ver. Não, termina aqui, tem um ponto final. Tem um ponto final aqui, né, ó. Então é porque termina aí. Então percebam o seguinte. Esse texto aqui, ele tá fazendo comparações entre a minhoca e a libélula, né? Tanto você percebe isso aqui quando fala aqui, ó, a minhoca não voa. Não, a libélula. Ó. A libélula pode voar, porque se ela está fazendo referência à libélula.
Aí já a minhoca não. Então ele fica o texto fazendo comparações, o que uma tem e a outra não tem, ou se as duas têm iguais, ou o que uma pode fazer e a outra não pode. Então esse texto aqui é fazendo comparações, sendo que nessa atividade, como eu já falei, vocês vão só completar as lacunas que estão em branco, ok? Vamos passar para frente agora. Essa segunda atividade aqui, ó. Observe o corpo destes animais. Depois, escreva no caderno um texto comparando eles, seguindo o exemplo da atividade anterior. Foi aquilo que eu falei. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos escrever no caderno não. Vocês vão colocar aqui mesmo, ó. Tá vendo esse espaçozinho que tem entre um e outro, ó, aqui, ó. Vamos procurar colocar aqui mesmo, tá bom? Esse textozinho comparando, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um camarão rosa, que ele chama. E aqui do outro lado nós temos a lesma, né? Então, vocês vão colocar, o camarão tem o corpo mole. A lesma também tem o corpo mole, né? Vocês vão fazer comparações, né? O camarão tem pernas, a lesma não tem pernas. Você vai colocar aqui umas 2 ou 3 comparaçõezinhas, tá bom? Para poder, tipo aqui em cima, ó, parecido com isso aqui, ó. A minhoca tem o corpo mole, né? Você vai colocar lá, o camarão tem o corpo mole, a lesma também tem o corpo mole, entendeu? Faz um textozinho nesse espaço aqui, ó, tá? Que dá uma ou 2 comparações, tá bom? No mínimo uma comparação para poder valer, ok? Então, a atividade aqui de ciências é essa, tá? Deixa aqui o jacaré para depois. Tá, e vamos agora passar para a atividade de geografia. Vamos trabalhar essa habilidade. E vamos lá para a página 128 e 129 de geografia. Tem um texto enorme aqui para a gente ler, então não vamos perder muito tempo. Imagine uma grande alteração alteração é mudança. Imagine uma grande mudança nas paisagens do campo e da cidade. Lembrando, esse campo aqui não é o campo de futebol, não, é o sertão, interior, né? O interior da cidade, né? O campo, né? Leia o texto e o trecho. O texto é tudo, né? Tudo que tá ali, aquele texto. E o trecho é uma partezinha do texto, tá bom? Então ele diz, leia o texto e o trecho da letra da canção abaixo com o professor. Então tá dizendo que aqui abaixo é a letra de uma canção. Lembrando que lá na língua portuguesa... Desculpa, gente. Eu tô só tossindo hoje. Lembrando que letra de canção é um gênero textual que a gente aprende lá em português com a tia, né? Mas vamos lá, vamos aqui. Prestando atenção. Na década de 1970, foi construída uma usina hidrelétrica no Rio São Francisco, próximo à cidade de Sobradinho, no interior do estado da Bahia. Gente, usina hidrelétrica, eles represam a água, eles prendem a água ali, e a água passa por umas turbinas. Turbina é tipo uma hélice do ventilador gigante. E quando a água faz essa hélice rodar,
ela produz energia elétrica, essa mesma energia que chega na casa da gente, que faz acender a luz, é através da água. Tá bom? Então vamos continuar. As águas da represa, a represa é onde fica armazenada a água, da represa da usina, inundaram pequenas cidades que ficavam às margens do rio, que ficava liberando o rio. Então essa cidade teve que ser abandonada. O governo ele paga outros lugares para esse pessoal ir morar, para poder utilizar aquele espaço ali como um grande reservatório de água. Então aquela cidade ela tem que ser inundada. O rio aumenta tanto de volume que cobre as casas, sendo que não vai ter mais ninguém lá morando, certo? Nem imóvel, nem nada. Novas cidades foram construídas, olha aí que eu acabei de falar, mas em locais mais altos e distantes. Foi construída uma nova cidade para as pessoas daquela cidade que ficava vizinho ao rio se mudarem para lá, para poder abandonarem aquelas casas, para poder a água inundar, né? Chega até a cobrir. Foi uma grande mudança para os moradores, que tiveram de deixar debaixo das águas a cidade e tudo o que haviam construído até então, para reconstruir a vida em outro lugar. Olha aí que eu acabei de falar. Vamos continuar. Nesta época, em 1975, eu tinha 2 anos, ó. Nessa época, a dupla de músicos Sá e Guarabira compôs é fazer, né? Escreveram a letra de uma música. Compôs uma canção que fala desse acontecimento. Até hoje a canção é cantada e a represa de Sobradinho está lá, fornecendo energia elétrica a milhares de pessoas. Então esse texto aqui foi elaborado com base nesse autor, né? Não vem ao caso aqui, vamos passar para cá. Então vamos ver como essa música aqui. Ver se eu sei cantar aqui. Aquela teve uma aula aí que eu sabia a música, mas essa aqui eu acho que eu não conheço não. O homem chega e já desfaz a natureza. Não vou cantar não, vou ler mesmo, que eu não sei qual é essa música, tá bom? O homem chega e já desfaz a natureza. Quem souber cantar essa música aí pode ler cantando, né? Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos, dia vai subir bem devagar. Adeus Remanso, Casa Nova, Sento Fé. Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. E o povo vai-se embora com medo de se afogar. Isso aqui é a letra de uma música, né? Escrito pelo aquele Sá e Guarabira. Vamos aqui para outra página. Então tudo isso que a gente viu nessa página, ó, tem até aqui uma retratação, né? Como se fosse uma cidade inundada, e é um negócio muito interessante, né? Porque a cidade hoje ainda existe lá embaixo da água, né? Vamos ver aqui para a gente entender melhor. O nome desses 2 quadrinhos aqui que a gente tá vendo aqui ao lado, eles chamam de croquis. Interessante, né? Ó. A construção da usina de Sobradinho, não esqueça esse nome não, a usina de Sobradinho, pode ser que precise lá embaixo. No estado da Bahia, mudou totalmente a paisagem da região. Veja nos croquis as mudanças que ocorreram no lugar.
Então, ó, o nome desses quadradinhos aqui, ó, são croquis. Aí aqui mostra o trecho do Rio São Francisco no início da década de 70, que foi antes, né? Antes de ser construída a usina. E aqui depois, como ela ficou. Represa de Sobradinho no final da década de 70. Então, ó, percebam as duas imagens. Esse riscozinho aqui, ó, azul, onde a bolinha está seguindo, era o rio antes. E percebam que ele teve que enlarguecer bastante para poder represar a água. Então, ó, essas casas, ó, estão vendo aqui, ó. Essas casas aqui representam cidades, tá aqui, ó, que existiam nas margens do Rio São Francisco naquela época. Então essas pessoas tiveram que se mudar para outros lugares, porque elas teriam que ser inundadas, ó. Quando o rio enlargueceu, essas cidades ficaram embaixo da água, mas aí só as casas, entendeu? Não ficou ninguém embaixo da água, não. Todo mundo se mudou para lugares mais distantes. Vamos continuar aqui, ó. Aí a gente vê aqui imagens também de como é hoje, né? Vamos ver o que as questões vão pedir. Tá meio escuro aqui, mas vamos lá. O que aconteceu, questão número 1, né? O que aconteceu com as cidades que estavam às margens, as margens é ali na beirinha do rio, né? As margens do Rio São Francisco, o que aconteceu com as cidades que estavam às margens do Rio São Francisco depois da construção da usina de Sobradinho? Olha aí, quem prestou atenção vai conseguir responder com sucesso. 2. Quem não se lembra, volta o vídeo e vê a explicação de novo, ou então vai aí mesmo na página do livro e lê, né, que aí dá certo. Porque as pessoas sofreram para sair dos lugares onde moravam, né? Lá no texto também vai falar porque que as pessoas sofreram, porque é muito chato, realmente. Você nasceu naquele lugar, você construiu a sua casa, construiu suas lembranças e depois ter que deixar tudo para trás e não poder nem visitar um dia, só se mergulhar e nadar até lá, né? Vamos lá aqui então. Terceira e última. Quais são os benefícios trazidos pela usina hidrelétrica à região, né? Os benefícios é que foram construídas novas casas e trouxe energia elétrica para toda aquela região, sem contar com a riqueza que o país adquire com a construção de uma usina hidrelétrica, né? Mas aí você vai lá, se não se lembrar direitinho como é a resposta, vai lá, assiste o vídeo novamente, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário até conseguir responder, tá bom? Vamos adiante. Agora com a aula de história. A habilidade que vamos trabalhar hoje é essa. Todo mundo lá para a página 93 do livro de história. Vamos fazer a leitura aqui. Hoje teve muita leitura, viu? Mas é importantíssimo a gente fazer a leitura para poder entender o que a questão vai pedir. As comunidades da cidade e a memória. Olha aí, tem um pouco a ver com a aula passada, essa questão de memórias, né? A gente se lembrar de coisas do passado. As manifestações culturais, muitas delas realizadas há gerações, quando ele fala aqui há gerações, gerações que passaram. Uma geração, por exemplo, é a geração dos avós,
Aí tem a geração dos pais e agora é a nossa geração, a geração dos filhos. Uma geração é isso, né? Aí ele fala de gerações passadas, né? As manifestações culturais, gente, são festas tradicionais, como por exemplo as festas juninas que a gente tem, é uma manifestação cultural que representa ali a cultura do sertanejo, né? Muitas delas realizadas há gerações. Ele fala realizada há gerações porque faz muitos anos. Eu, pelo menos, desde criança que eu participo de quadrilha, dessas coisas, né? As quadrilhas, as festas juninas, né? Ajudam as comunidades urbanas a preservar a sua memória. Assim, muitos costumes e tradições dos seus grupos sociais são mantidas. Um exemplo de manifestação cultural é a festa de São Benedito, que acontece todo ano em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, que foi fundada em 1719. Então aqui ele está falando de uma festa cultural que é lá em São Benedito, né? Tá aqui, festa. São Benedito é a festa preferida. A festa de São Benedito é a mais longa do estado. Dura em média 30 dias. Eita, que festona, 30 dias. Começa na primeira semana de junho, com a peregrinação da bandeira nas comunidades vizinhas, jantares e reuniões em residências tradicionais, e termina no segundo domingo de julho. Eita, que festa comprida danada. Vamos continuar aqui a leitura. Oficialmente, cadê, bolinha? Acompanha. Oficialmente, a festa de São Benedito surgiu em 1897. Ó. Percebam quanto tempo isso já faz, né? 1997, mais de 100 anos, um século, né? Na época, somente as famílias mais abastadas, gente, não é abastada não, viu? Abastada. Abastada significa que tinha muito dinheiro, rico, né? Somente as famílias mais abastadas participavam desse grupo, pois eram elas que mantinham a igreja e a festa. Mas foram os escravos que primeiro homenagearam o santo com festas e oferendas. Desde 1721, os negros tinham São Benedito como símbolo de luta e de fé. Então aqui, festa de São Benedito é a festa preferida. Saiu no Diário de Cuiabá. Aí temos aqui, vamos ver o que essas informações aqui. Missa, deixa eu ajeitar minha foto. Pronto. Missa de São Benedito em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Nessa foto foi tirada em 2017. A paçoca de pilão é um prato típico cuiabano que leva farinha de mandioca e carne seca. Olha aqui, ó. Olha aqui que o livro é interessante. Quando ele fala uma palavra mais complicada, ele coloca o significado. Olha aqui, ó, o significado de abastado, ó, aqui do lado, ó. Vocês pensavam que era abestado, mas não é abestado, não é abastado. Abastado significa o quê? Rico, de boa situação financeira, viu? Legal essa parte do livro aí. Então vamos lá para a questãozinha. Ó, pessoal, não pense que isso aqui de vermelho é a resposta não, viu? Ele tá só dizendo, ó, que a resposta é pessoal. Quando a resposta é pessoal, significa que não
Não é igual a matemática, 2 mais 2, 4. Então todo mundo tem que colocar 4. Não, quando ele diz resposta pessoal, é que um pode colocar de um jeito, o outro pode colocar do outro. Porque é uma opinião, né? Uma opinião. A opinião ela muda de um para outro. Eu posso achar uma coisa bonita, o outro já pode não achar, né? Isso é uma opinião, né? Então vamos lá, vamos ler. Vamos ler aqui. Existe, olha aí, a questão, né? A questãozinha que a gente vai ter que responder. Existe na sua cidade alguma festa tradicional? Diminuir aqui, senão não dá para me ler, não. Alguma festa tradicional que você gosta de frequentar? Uma tradicional é uma festa que sempre tem. Entendeu? Eu, pelo menos, eu gosto de frequentar quando chega as festas juninas na minha cidade. Eu gosto de ir festas juninas, né? Eu gosto de ir essas festas. Festa de São João, né, que fala. O que você... A segunda questão, olha aí, ó, ligada à primeira. O que você gosta de comer nessa festa? Se fosse para me responder aí, eu ia colocar... Ó, por isso que é resposta pessoal, ó. Por isso que é resposta pessoal. Porque eu, por exemplo, eu gosto de comer pé de moleque, vatapá. Já vai ter gente que não vai gostar de comer pé de moleque, vatapá, né? 3. Procure saber quais são os grupos sociais que organizam festas na sua cidade. Por exemplo, o grupo social que organiza essas festas na minha cidade são os grupos religiosos, o pessoal da igreja, principalmente a Santo Antônio, né? Aí eles preparam aquela festa pra gente ir lá. Qual é a origem cultural das festas da sua cidade? A origem é representar ali os costumes do sertão, né? Então pronto, gente, aí baseado na nossa aula, você vai responder, né? Nossa aulinha fica por aqui hoje, ciência, história e geografia do 3º ano. Já está comprido demais o vídeo, a gente não pode passar aqui de meia hora. E depois que a gente passou a dar aula no livro, aí ficou mais comprido um pouquinho, né? Mas é porque tem que ser feita a leitura. Então, vocês respondem, tira a foto da página, posta lá no nosso grupo do WhatsApp para poder garantir a presença e a participação. Tá bom? E por aqui fica a nossa aulinha e até a semana que vem. Tchau, amiguinhos!